Oi, gente, aqui é a Nicole, eu sou assistente de direção e diretora, e hoje eu tô aqui com o Claquete Digital mais uma vez, alguns já fizeram algumas coisinhas comigo aí no Claquete, para trazer para vocês algum conteúdo aí, né, algumas informações sobre assistência de direção. Então, esse curso, ele vai ser um curso introdutório à assistência de direção, a gente vai ter alguns módulos, e eu vou iniciar aqui falando um pouquinho quem é assistente de direção, né? Quem sou eu? Quem é a Nicole assistente de direção? E aí eu vou trazer algumas informações e muitas questões que eu vou trazer aqui são questões que me perguntam durante algumas mentorias, durante alguns sets. Então, acho que vai ser bem bacana para a gente conseguir ter um norte aí para quem quer ser assistente de direção no futuro. Ou também para quem já é, né? Acho que cada assistente de direção trabalha de uma forma, porque é muito subjetivo o trabalho da assistente de direção. É muito sobre experiência, assim. Então, talvez eu trazendo meu olhar de como eu trabalho, de como eu acho que deve ser o trabalho da assistente de direção, isso possa ajudar até assistentes de direções que já estão no mercado, né? E aí, a gente vai começar falando um pouco do papel da assistente de direção, né? Quem é a assistente de direção, que papel ela exerce? Ela é responsável para que o filme seja executado com eficiência, tá? Então, ela atua como um elo ali entre todas as áreas, todos os departamentos do filme. Ela não trabalha exclusivamente para os diretores, senão a gente seria chamado de assistente de diretor, né? A gente não é assistente de diretora, nem da diretora, a gente é assistente de direção, é assistente do filme. Então, a gente tem que estar sempre ali em contato com todos os departamentos, com todos os cabeças de departamento, direção de arte, direção de fotografia, direção de produção, produção de locação. Todos esses departamentos, eles têm que falar com a gente para que a gente consiga ali, né, pegar todas as informações que a gente tem, que a gente recebe, tanto do atendimento, tanto do cliente, quanto do diretor ou diretora, e levar até eles, né? Então, a gente tem ali que ter um equilíbrio entre a criatividade, né, a nossa criatividade, né, porque a gente está trabalhando ali com a estética do filme, com o craft do filme, a gente está trabalhando ali com o criativo, né, com uma parte ali do cérebro criativa. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando de uma forma burocrática, com logística, né? Que é o lado da produção. A gente é meio que ali a linha tênue entre os dois lados, o burocrático e o criativo. E aí, eu digo também que nós somos a linhazinha que sai costurando, né? Todos esses departamentos, todas as informações, todas as questões de um filme para que ele consiga ser realizado da melhor forma possível, assim. Então, a gente conecta todas as funções e todos os departamentos ali que tem dentro de um filme, dentro de um trabalho, para que esses departamentos consigam conversar entre si, não conversar, né, da forma que a gente está conversando aqui agora, mas conversar para que tenha uma unidade entre eles, né? E quem faz isso é a gente tem que trazer essa unidade, essa visão ali. E para isso a gente tem que falar de forma clara, né, com todos eles e passar informações de forma clara para eles. Então, uma questão muito importante é sempre ouvir ali, né, o que esses departamentos têm a dizer, para que a gente consiga, além de ouvir, repassar as informações. Então, se a direção de arte, por exemplo, vem com uma ideia, a gente tem que ouvir e entender se aquilo ali está dentro de todo o briefing que a gente recebeu, se está dentro daquele filme que a gente está fazendo, se está dentro da proposta do diretor de fotografia, se está dentro da proposta do diretor de cena. E juntos ali, né, conversar sempre, trocar uma ideia ali para ver se realmente aquele é o caminho, assim. Então, como eu falei antes, aquele equilíbrio, aquela linha tênue entre o criativo e o burocrático, esse momento é muito importante criativamente, porque a gente tem que saber o filme que a gente está fazendo, a gente tem que saber o filme que o diretor quer fazer, o filme que o cliente espera, o filme que a agência espera. Então, a gente tem que ter essa mente criativa sempre muito atenta ali, né? Em toda a pré-produção. Por isso que é muito importante a gente estar sempre conversando com todos os departamentos, sempre vendo ali tudo que eles estão trazendo para a gente. Então, o criativo, ali o craft, a estética do filme também é nossa responsabilidade, né? Tem muita assistente de direção, tem muita gente que acha que assistente de direção é só burocracia, só logística, só produção, e não é. A gente tem que realmente estar imerso ali também
esteticamente no filme, porque senão acaba não criando uma unidade, né? É a gente que traz essa harmonia, essa unidade aí para levar para o diretor, e o diretor vê se está fazendo sentido com tudo aquilo que ele pensou e tudo aquilo que ele trouxe de briefing para a gente, né? E normalmente a gente acaba trazendo, né, desafios ali, acaba vendo desafios ali, trazendo desafios para o filme, que nós mesmos temos que resolver esses desafios, né? Então a gente tem que solucionar ali muitos problemas, muitas questões que surgem ali ao longo do caminho, que os departamentos trazem para a gente. E na pré-produção, normalmente esses desafios a gente soluciona junto com a produção, né? Junto com o departamento de produção. Então, se a arte traz um desafio ali de que tem que fazer, por exemplo, uma sala, e essa sala está saindo ali do orçamento deles, né? Para chegar onde o diretor pediu, por exemplo, a gente tem que sentar e entender ali com a produção, entender com o diretor a melhor forma de atender aquele pedido, tanto esteticamente quanto logisticamente, né? Tem que viabilizar. E isso vai passar pela gente sempre. Então, a gente tem que estar sempre de olhos abertos ali e sempre ser esse balanço aí entre os dois lados, né? Produção e direção. Como eu tinha falado também, o nosso compromisso ele é com o filme, né? Então, a gente não está ali só para atender o diretor. A gente está ali para atender todas as demandas que o filme precisa, todos os departamentos. A gente está ali assistindo, né? E apoiando, sendo um apoio, né? Um porto seguro para todos os departamentos. Porque é com a gente que eles vão falar, com a gente que eles vão tirar dúvidas, com a gente que eles vão pegar e vão sentar e vão entender tudo. É para a gente que eles vão trazer os problemas deles. Então, a gente tem que estar sempre muito bem... sendo muito um porto seguro para eles mesmo, para eles se sentirem confiantes e sentirem confiança na gente para trazer os problemas e trazer ideias e trazer tudo que eles têm que trazer ali de material para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, né? A gente também tem que garantir que o nosso fluxo de trabalho ele seja super eficiente e alinhado com todas as demandas, né? Não só do diretor, né? A gente trabalha ali com atendimento, por exemplo, que traz demandas durante o processo da agência, do cliente, porque a partir do momento que a gente começa a pensar no filme, a partir do momento que a gente começa a buscar referências para o filme, que a gente começa a criar o filme, que as coisas começam a surgir, né? Então, a gente criou uma coisinha, aí surgiu outra necessidade. Criou outra coisinha, surgiu outra necessidade. E isso não acontece só do nosso lado, acontece do lado do cliente e da agência também. Quanto mais tempo a gente debruça sobre algo, mais a gente vai encontrando coisas ali que vão surgindo e que precisam ser pensadas, repensadas. Então, a gente tem que estar super alinhado ali com todas as demandas que chegam até a gente, para ver se aquelas demandas são viáveis e se fazem sentido também, né? Porque tem demanda que chega e que não faz muito sentido. Então, a gente tem que ser esse filtro aí para entender se essas demandas, elas são necessárias. A gente tem que repassar para frente se não são necessárias, se não são viáveis, se não fazem sentido, e aí a gente não repassa, né, para frente. A gente também tem que atender todas as expectativas, né? Tem a expectativa ali do cliente, tem a expectativa da agência, tem a expectativa do diretor. E nós somos de novo, essa linhazinha que está costurando todas as expectativas, né? Para que tanto o que o cliente pediu, para que tanto o que a agência pediu, o que o diretor pediu, a gente consiga ali passar para os departamentos tudo isso e os departamentos consigam ali trazer uma solução criativa para que funcione da melhor forma as demandas e as expectativas de todos eles, né? E esse papel de intermediação, vou falar um pouco aqui. Eu digo que nós assistente de direção, o braço direito do atendimento. Por quê? Porque o atendimento é a pessoa ali, né, que está diretamente ligada ao cliente e à agência. Então, a gente tem que trabalhar muito, muito juntos. Todas as questões do filme, todas as demandas do filme, desde o primeiro briefing, desde o primeiro escopo do briefing, passou pelo atendimento. E depois do atendimento, passou para o assistente de direção. Então, o atendimento sabe todas as entregas, sabe tudo, tudo, tudo sobre o filme. Desde o tratamento até a finalização, o atendimento está ali, olhando e trabalhando em tudo que o filme demanda, né?
Então, o atendimento tem que estar sempre muito, muito alinhado com a assistente de direção. A assistente de direção, ela tem que passar para o atendimento todas as necessidades da equipe dela, assim como o atendimento passa as necessidades do cliente, da agência dele, né? E a gente tem que juntos ali, tanto o atendimento quanto a assistente de direção, trabalhar para que haja uma unidade, para trabalhar que haja uma harmonia ali entre as entregas e pedidos, né? Não adianta o atendimento pedir X coisas e não entender o que está acontecendo do lado de cá. E o atendimento só vai entender o que está acontecendo do lado de cá se a assistente de direção passar para ele o que está acontecendo, né? Então, o atendimento e a assistente de direção tem que estar sempre conversando, tá sempre trocando, tá sempre juntos ali, trabalhando da melhor forma para que a gente consiga entregar os pedidos, como a gente falou anteriormente, entregar as expectativas, entregar as demandas da melhor forma possível, no melhor prazo possível, né? Porque só a assistente de direção sabe as necessidades da equipe do lado de cá e só o atendimento sabe as necessidades do cliente e da agência, né? Então, a gente tem que interpretar todas as demandas, informações que o atendimento passa para repassar para a nossa equipe e o contrário é a mesma coisa. O atendimento tem que interpretar todas as demandas, todas as informações que eu passo para ele passar para o lado de lá, cliente e agência, né? Então, é muito importante essa questão de interpretar, porque às vezes, né, muitas vezes, a gente só encaminha a mensagem. E isso é horrível, assim, porque quando a gente está... Eu encaminho, por exemplo, uma mensagem da diretora de arte, o atendimento encaminha uma mensagem do cliente. Ele está ali só encaminhando, ele não está entendendo o que de fato está acontecendo, né? Então, é bom ler e passar ali, né, da forma que você interpretou para frente. E isso, por mais que pareça ruim, é bom porque você começa a imergir ali no assunto, imergir ali no que está acontecendo, entender melhor do que só repassar uma mensagem, né? E, ao mesmo tempo, né? Muitos podem achar que é ruim porque é um telefone sem fio. Mas o nosso trabalho vai ser um telefone sem fio para sempre, assim. Não tem como, né? Então, tem cliente, agência, atendimento, assistente de direção, diretor, diretora de arte, assistente de arte, ajudante de arte. Então, vai ser um grande telefone sem fio. Que as informações vão sendo perdidas, né? Ao meio do caminho. Os detalhes de informação vão sendo perdidos no meio do caminho. Então, por isso que a gente tem que saber muito bem o que a gente está recebendo, o que a gente está lendo ali do que a gente está recebendo, para passar para frente da melhor forma possível, assim. Não tem como a gente não ler uma, duas vezes, três vezes e reescrever e passar da forma que a gente pensou. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba não absorvendo a informação, né? E é isso. E passar da melhor forma possível para que essa informação passada para frente repasse com o máximo de detalhes do que ela foi recebida. Porque, com certeza, tipo assim, 100% das vezes, vai um detalhe se perder ali no meio do caminho, né? Então, essa relação com o atendimento, ela é primordial. E aí, né, falando que o atendimento é meu braço direito, o meu braço esquerdo é a produção. Então, temos também que ter uma comunicação ali com a produção super clara para entender ali, né, se essas demandas que estão chegando, essas demandas que estão surgindo, elas são viáveis dentro do orçamento que a produção levantou, dentro da logística que a produção está pensando em executar. Porque muita coisa acontece no meio do caminho ali, né? Como eu falei, a partir do momento que a gente começa a criar o filme, tanto do lado do cliente quanto do lado da produtora, demandas novas vão surgindo, coisas vão sendo ressignificadas, coisas vão tendo que ser repensadas. E aí a gente tem que levar isso para a produção saber o que está acontecendo e dizer, não, isso cabe dentro do que eu pensei de escopo aqui de orçamento, isso cabe dentro do que eu pensei aqui de escopo de logística. Se não cabe, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma reunião, entender, para ver qual a outra solução que a gente pode achar dentro daquilo que a gente já tinha desenhado, né? Então, a produção também, a todo momento ali na pré, tem que estar colada na direção, porque todas as informações, todos os problemas vão passar necessariamente pela direção, né? Pela assistente de direção. Então, a gente tem ali na mão todas as questões e informações do filme, e essas questões e informações
na maioria das vezes, elas são só resolvidas, né, sentando com a produção para entender ali o que a gente pode fazer. E às vezes não vai ser resolvido, e aí a gente tem que levar ali novamente para atendimento, se for uma demanda do cliente, levar novamente para a direção, para se for uma demanda do diretor ou da diretora. E aí, enfim, e aí são esses os nossos dois braços, né? Braço direito, atendimento, e braço esquerdo, a produção. E, além dos braços, a assistência de direção é a cabeça do diretor, né? Por que eu falo que é a cabeça? Porque a gente tem que pensar ali junto com ele, criativamente também, né? Então, a partir do momento que o diretor passa ali pra gente qual é o filme que ele quer fazer, em cima do roteiro que chegou até ele, a gente tem que ali traduzir um pouco, né? Ler os pensamentos do diretor para tentar entender, porque nesse primeiro momento a gente ainda não tem muito material visual, é muito mais do que ele está falando. Então, tentar entender ali o que ele está passando para a gente. E essa nossa tradução vai ser repassada para os outros departamentos, vai ser repassada para as outras pessoas. Então, a gente tem que ter, assim, digo, a mesma cabeça, né? Assistente de direção e diretor. Então, por isso que eu falo que somos a cabeça do diretor. Porque na pré-produção, nós assistentes de direção, que vamos estar falando ali a todo momento com a equipe, né? Então, sei lá, se a diretora de arte traz alguma coisa que a gente já vê que tá um pouco fora daquilo que o diretor pensou, a gente já tem que ter essa expertise ali de falar para ela ir para outro caminho, porque nem sempre o diretor consegue ali na hora falar com ela. Então, é muito importante a gente ter essa intimidade mesmo com o diretor, assim, sabe? Conhecer o diretor, tentar tirar dele o máximo de informações possíveis, quando a gente não tem material visual, né? Quando ele não tem material visual para mostrar nesse primeiro momento. Tirar o máximo de dúvidas possíveis, assim, perguntar tudo sobre o que ele quer para esse filme, o que ele quer passar com o filme, motivação, enfim, sobre figurino, cores, o que ele gosta, o que ele quer, porque é a partir daí que a gente vai realmente conseguir conduzir, conseguir costurar ali, como eu venho dizendo, todos os departamentos para que a gente consiga criar uma unidade e uma harmonia no filme, porque senão o filme vai virar um monte de ideia de pessoas diferentes, né? E não é isso que forma um filme, apesar de ser isso, né? São várias ideias, mas as ideias, elas têm que se conversarem entre si, né? Então, esse é o corpo, né, da assistente de direção ali no filme, né? O braço direito, como eu disse, o atendimento, o braço esquerdo, a produção, e a cabeça é o diretor. E com esse corpo, né, que eu desenhei aqui, eu vou finalizar o primeiro módulo, tá? E vou começar já o segundo módulo, então fica aí com a gente, né, na plataforma do Claquete, que o segundo módulo tá bem legal também.